Gálatas 3, 13, 14 e 29. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse ao gentio, em Jesus Cristo, a fim de que recebemos pela fé o Espírito prometido. 29. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Amém? Cristo nos resgatou da maldição da lei. Aí vocês perguntam para mim, mas qual é a maldição da lei? Qual é a maldição da lei? Então, a única maneira de descobrir é voltar à lei. A expressão lei, conforme achada no Novo Testamento, usualmente se refere ao Pentateuco, quer dizer, os 5 primeiros livros da Bíblia. Quando voltamos a esses livros, a lei, descobrimos que a maldição ou castigo da quebra da lei de Deus é tríplice. Olha só como é que é a tríplice: miséria, enfermidade e segunda morte. Foi isso que Jesus veio nos resgatar quando ele morreu no nosso lugar. Ele veio nos resgatar da miséria, da enfermidade e a segunda morte. Então a gente vai abrir lá em Deuteronômio 28, que é o 5º livro da Bíblia. Vamos ver um pouco, não vamos ler tudo, só vamos ler do 28, 15 ao 19. Mas depois vocês podem ler isso aí com calma em casa. Vamos ver quais são as maldições que fomos resgatados. 28. Nós vamos ler 15. Mas é o primeiro? É Deuteronômio. Mas é o primeiro? 28. Não, nós vamos ler a partir do 15. 28, 15. Que diz assim: que será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito será no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do seu ventre, o fruto da tua terra, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrarem e maldito será ao saíres. Vamos ficar por aqui. Essa parte de maldição são muitos, depois você lê com calma. Aqui, nesse capítulo 28, está as maldição. Se o povo quebrasse a lei, que eram os mandamentos de Deus, que foi dado através de Moisés. Então, se eles desobedecessem eles seriam amaldiçoados com as maldições daquela época. Então, quando Jesus veio nos resgatar dessa maldição, que é muitas. Aqui fala de úlcera, aqui fala de cegueira, aqui fala de todas as doenças que existem hoje, que já existiu. Então, quando Jesus veio nos resgatar, ele nos resgatou dessas maldições. Só que hoje o povo tá pegando de volta. Tá com isso, tá com aquilo, tá com câncer aqui, tá com caroço ali, tá com a dor na perna aqui, tá com, sabe? O povo pegou essas doenças, sendo que Jesus já nos resgatou dela. Como diz lá em Isaías, ele levou sobre si todas as nossas dores, foi ferido no nosso lugar. Só que muitos falam assim: Jesus sofreu, tem que sofrer também. Não está escrito isso, gente. Que Jesus sofreu, nós temos que sofrer também. A gente aprende isso na religião. Jesus sofreu, nossa, essa dor no meu dedo não chega nem aos pés do prego que Jesus levou. Gente, mas ele sofreu, morreu para que nós não sentisse nenhuma dor. A enfermidade veio, bateu na tua porta, mas tem que sair. Ela não pode ficar, ela não pode permanecer. Por quê? Porque é ilegal no nosso corpo. Jesus veio nos resgatar de todas as maldições da lei. E a enfermidade, a miséria, a segunda morte fazia parte disso.
E nós fomos resgatados. Ah, mas o que fazer então? Se eu pegar uma enfermidade, a enfermidade, repreenda, briga com ela, manda embora, pisa em cima. Eu vi uma vez um testemunho de uma mulher que ela fez uma operação e ela pegou uma bactéria no hospital, na barriga, assim, por cima do estômago. E o médico fez de tudo para aquela pele fechar. E ela saiu do hospital, não tinha nada no corpo dela que pudesse substituir aquela parte ali. Ela ficou com um buraco enorme. Via as tripas dela. E ela prega o evangelho, ela está viva, prega o evangelho. É uma moça nova, ela deve ter não tem 60 anos, tem 50 e pouco. E aquele buraco na barriga, em todo lugar que ela vai, ela dá também esse testemunho dela, que ela ia para casa, olhava no espelho e fala assim: pele, cresça. Você não tem outro jeito, cresça. Ela ficou 8 meses mandando a pele crescer. Depois de 8 meses, fechou. Mas ela ficou com aquela cicatriz. Lógico que ela não pode mostrar, né? Que a barriga ela não tem como mostrar aquilo ali. Mas ela ficou. Ela perdeu também os 2 seios. Os 2 seios, porque ela teve câncer de mama. Ela perdeu os 2. Milagrosamente o peito dela cresceu. Não pergunta como, que eu não sei. Milagre do Senhor. Sabe? Então, a gente tem... Ela não pediu para os peitos crescer, ela só pediu para a pele. Mas os peitos dela cresceu. Não sei se foi na mesma época. Porque ela perdeu os 2 seios. Com câncer. Só que, hoje em dia, a gente só vê as pessoas... Ai, o Senhor quis. O Senhor quis essa doença em mim. Está me ensinando. Gente, Deus não manda doença para ensinar ninguém. A única pessoa que nos ensina é o Espírito Santo, que está escrito que é o único que nos ensina e faz a gente lembrar de tudo aquilo que a gente aprendeu, de tudo aquilo que está dentro da palavra. Então, a gente tem que se apegar ao Espírito Santo, porque é Ele que nos ensina. Amém. Amém? Então, voltando aqui, quando Jesus ele nos resgatou, ele resgatou a gente de todo tipo de doença, enfermidade, dor na unha, dor no pé, dor na perna, dor no braço, não importa. Jesus já nos resgatou, é ilegal. Entrou, mas tem que sair, não pode ficar. Por quê? Porque onde está o Espírito de Deus não pode ter esse tipo de doença, porque o Espírito Santo está dentro de nós, vivificando, a saúde divina nos pertence. É direito nosso, conquistado por Jesus na cruz. Aleluia. Agora, Jesus sofreu toda aquela barbaridade no nosso lugar. Para a gente carregar doença? Não aceito isso na minha vida. Olha só, vamos analisar Jesus. Jesus, ele estava lá em cima com Deus e o Espírito Santo. Estavam os 3 lá, né? Cada um do seu jeito. Jesus à destra de Deus lá. E de repente ele fala com Deus... Vamos assim, imaginar Jesus, eu quero ir lá, eu quero salvar. Por quê? Porque o sangue de bode que era apresentado não dava para eliminar o pecado do homem, como era oferecido no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Então, quando Jesus ele desce, quando ele vem, ele deixa lá no céu toda a sua glória. Deixa toda a sua formosura, tudo que era lindo, tudo que era belo, ele deixou lá. As suas vestes, a sua coroa, deixou tudo. E ele veio aqui num corpo de homem, igual o nosso, carne, igual nós, para poder derramar o seu sangue, a última gota de sangue. Para que hoje a gente tivesse uma vida e uma vida em abundância, em todas as áreas. Na área financeira, na área da saúde e vida eterna. Só que os crentes vão para a igreja, só recebem o pacote da salvação. Só lembra que está indo para o céu. Gente, o céu já está garantido. Mas nós temos, se fosse para a gente aceitar Jesus e morrer já direto, mas a gente tem ainda uma jornada aqui na terra. Essa jornada tem que ser uma jornada abundantemente. Igual Jesus falou em João 10:10. Eu vim para que tenha uma vida e uma vida em abundância. Vida em abundância é uma vida totalmente abundante. Vamos imaginar. Você tem muito dinheiro. Mas se você vai fazer uma viagem e no meio do caminho, né, você está lá no aeroporto, no avião, na rodoviária, não importa, você vai fazer uma viagem, você tem muito dinheiro. Aí chega lá, alguém te liga e fala assim,
o seu parente está muito doente, adoeceu, ou um neto, ou um filho, alguma coisa aconteceu com a família. Essa viagem vai ser tranquila? Mesmo ela tendo dinheiro? Não. Porque alguém da família dela ficou doente. Vamos imaginar, você vai, outra situação, você vai viajar, aí chega lá na rodoviária, você não tem dinheiro nem para comprar um copo d'água. Essa viagem vai ser boa? Não, porque você não tem nenhum dinheiro para comprar nada. Então, uma vida em abundância abrange todas as áreas. Tanto a área da saúde, tanto a área familiar. Você também pode ir lá, viajar, chegar lá, você tem muito dinheiro, a sua família está bem, mas você chega lá na rodoviária, no aeroporto, onde que for, você começa a passar mal. Vai ser uma boa viagem? Não vai. Então, a vida de prosperidade, uma vida abundante, é isso tudo, abrange tudo. Quando Jesus fala que eu vim para que tenham vida e vida em abundância, é uma vida abundância em todas as áreas. Aqui na terra, porque no céu já está garantido. Já está garantida a salvação para nós. Da mesma maneira que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, nós temos que aceitar também todos os benefícios. O benefício de saúde divina, o benefício que a vida é abundância em todas as áreas. Se a gente for estudar os patriarcas, Abraão, gente, como Abraão era rico. Não faltava nada para ele. Isaac tem um período na vida de Isaac que teve seca na terra. E Isaac falou assim, vamos sair daqui, vamos mudar de terra, vamos mudar de lugar porque aqui está tá seco. E Deus fala com ele, fica aí, Isaac. Planta aí, Isaac. Mandou plantar na terra que estava seca. E aquele homem, vocês podem ler isso em Gênesis. Isaac prosperou naquele ano 3 vezes, ele subiu de nível. 3 vezes. Porque ele obedeceu em ficar na terra. Aleluia, Pai. E Isaac prosperou ali na terra seca. Nós temos que aprender que a gente só vai prosperar no momento que tiver a situação do jeito que está, é o momento de prosperar, é o momento de vida em abundância. Porque aonde que está seco, aí que vai brotar água. A gente vê Jacó, como prosperou Jacó. E Deus, quando tira o povo do Egito, Deus fala, ó, vocês vão ter isso. Tem que ler o Antigo Testamento para vocês verem essas histórias maravilhosas. Sabe? Então, será que é diferente no nosso dia, na nossa época? E olha que a gente está na nova aliança. A nova aliança. Nós estudamos sobre a nova aliança semana passada. Nós estamos na nova aliança. É muito maior a glória do ministério do Espírito no dia de hoje. Então Deus, ele tem muito mais para nós. Se Abraão recebeu X, nós temos direito. Muito mais do que ele, porque nós estamos na nova aliança. Verdade. Então nós temos que tomar posse disso. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Oh, Deus. Então, quando Deus, ele resgata o seu povo através de Jesus, eram tríplice: miséria, enfermidade e a morte eterna. E os crentes só aceitam a salvação. E nós temos que pegar todo o pacote. Da mesma maneira que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você tem que falar, Senhor, eu aceito também a saúde divina e a vida e a abundância. Isso tem que ser a nossa oração. Bateu a enfermidade? Manda embora em nome de Jesus. Despede a pobreza, despede a miséria, despede a escassez, despede tudo. Chega, basta. Foi até hoje. A gente tem que brigar com essas coisas, gente. A gente tem que aprender a lutar. Quem é que traz miséria, traz escassez, traz falta? Tira o dinheiro de um lado e bota para o outro. Isso não é vida. Tem estações, nós temos estações na nossa vida, sabe? A estação, só que nós não podemos permanecer naquela estação ali. A gente tem que crescer, mudar de estação. Vem um momento da dificuldade ali, mas você não pode permanecer naquilo ali. Você tem que mudar de nível, você tem que mudar de estação. Crescimento, sabe? Crescimento a cada dia. Amém. Amém? Amém. Vamos abrir em Hebreus.
Hebreus 2. Bem lá no finalzinho, depois de João. Hebreus 2, 10, 16. Antes de Apocalipse. Antes de Tiago. Deus é lindo. Hebreus 2, versículo 10. Glória a Deus. Diz assim: porque convinha que aquele que, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzido muitos filhos à glória, aperfeiçoaste por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que eles não se envergonham de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu, os filhos de Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desde também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Amém? Amém. Eu não sei se vocês observaram, em Gálatas, que nós lemos, no capítulo 29, fala que nós somos herdeiros de Abraão. E Jesus, ele veio trazer de volta para nós a herança, né, a promessa de Abraão. E aqui nesse capítulo, versículo 16, diz que ele não veio socorrer os anjos, mas socorrer a descendência de Abraão, que somos nós. Nós também somos descendentes de Abraão. E aqui em cima fala também, o 14, no finalzinho fala: por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então Jesus, ele veio nos resgatar de toda e qualquer maldição. Porque quando Adão, ele deu para o diabo a autoridade, Adão, ele pega todas essas maldições na vida dele. Enfermidade, doença, pobreza, escassez. Então, quando Jesus ele veio para nos libertar de todas essas maldições. Então, nós somos livres de todas e qualquer maldição. Nós somos livres. Livres para ter saúde divina, livres para prosperar, livres para ter uma vida em mudança. Nós podemos obter tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós. Nós temos que se posicionar. Como é que a gente se posiciona? Tomamos posse. Podemos pegar esse versículo aqui, ó, que nós lemos em Gálatas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse ao gentio. Em Jesus Cristo, a fim de que recebemos pela fé o Espírito prometido. Todo dia nós pode levantar e falar isso. Fui resgatada da maldição. Todo dia. Por quê? Porque é direito nosso. Nós fomos resgatados. Nós somos livres. É onde há liberdade, o Espírito Santo pode operar ali. Nós somos livres de todas essas maldições que estavam na nossa vida. Amém? Amém. Vamos agradecer ao Pai. Aleluia. Eu vou falar algo, uma oração, vocês repetem. Obrigada, Pai, Obrigada, Pai, pelo teu plano grandioso de redenção pelo plano glorioso que elaboraste e por teres enviado o Senhor Jesus para consumá-lo. Obrigada, Obrigado, porque estou redimido da morte. porque estou redimido da morte. Obrigada, Obrigado, porque estou redimido da pobreza. estou redimido da pobreza. Obrigada, Obrigado, porque estou redimido da enfermidade. obrigado. Obrigada, Pai. Da enfermidade.
Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Obrigada, Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo.